tá? Nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa, tá? A Revolução Inglesa, ela ocorre justamente, ela é denominada uma chamada Revolução Burguesa, tá? Começa a ocorrer um fenômeno conhecido como que a gente chama de cercamento dos campos, tá? Esse fenômeno começa a acontecer lá na Inglaterra. O que vai acontecer? A gente caracteriza a Revolução Inglesa como uma revolução burguesa e uma revolução entre o rei e o parlamento, tá? O rei Carlos I, ele vai ter grandes problemas com o parlamento inglês. Ou seja, o embate entre as suas ideias e esse parlamento vai ressuscitar um processo conhecido como Guerra Civil, tá? Essa Guerra Civil, ela vai ser marcada por esses entraves entre o rei e o parlamento. Bom, a Inglaterra era composta de diversas classes, tá? A gentry, os yeomen, tá? Diversos granjeiros, camponeses, burgueses, enfim, comerciantes, artesãos. E, além disso, havia também vários grupos religiosos dentro da Inglaterra. Os católicos, que reivindicavam o poder, tá? Lá do rompimento quando Henrique VIII rompe com a igreja anglicana. Os anglicanos, que eram a maioria lá, estava no poder. E os puritanos, tá? Os puritanos também chamados de calvinistas, da Escócia. Então, esses três grupos, eles vão também, dentro do parlamento, travar várias questões. Várias questões referente à questão dessa luta constante. Bom, o que vai acontecer? Os entraves entre o rei e o parlamento vai acabar com a decapitação do rei Carlos. O rei Carlos vai ser condenado e ele vai ser decapitado. A partir daí, vai subir o poder Oliver Cromwell, tá? Ele vai instalar uma república. Lembrando que a Inglaterra, antes disso, era uma monarquia. Monarquia, né, em que o rei e o parlamento ali sinalizavam a questão do governo. Após a instalação da República de Cromwell, ele vai dar um próprio golpe, tá? E vai tentar permanecer no poder. Porém, vai haver outros embates entre esses grupos, tá? Até que vai o segundo filho do Carlos, tá? Carlos II, né? Na realidade, é o primeiro filho dele. Ele vai tentar assumir o poder, assume o poder, vai continuar os entraves, tá? Até que, por fim, essa Revolução Inglesa, ela se caracteriza de vez pela estabilidade da burguesia no poder, a estabilidade religiosa e, principalmente, a definição de uma monarquia parlamentarista, tá? O parlamento e o rei passam a ter ali a compreensão em que ambos governam. Após a Revolução, né, essa Revolução Inglesa, vai ocorrer uma outra também, denominada Revolução Gloriosa. Essa Revolução Gloriosa consolida o poder de vez do parlamento. E o parlamento, ele passa a ditar as normas e as regras. E a partir da Revolução Gloriosa, a Inglaterra começa a expandir cada vez mais, tá? o seu poder naval, a sua marinha, e principalmente ascender-se como uma nova potência mundial, tá bom? Espero que você tenha entendido um pouquinho aí sobre o que foi a Revolução Inglesa, que foi uma revolução burguesa, caracterizada por esse embate entre o rei e o parlamento e as facções religiosas que dominavam a Inglaterra no século XVII. Um abraço.